A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Olá, amigo ouvinte da Central 3, está começando o último Central Cine Brasil do ano, edição de número 82 do programa que fala sobre cinema nacional. Eu sou Lucas Borges, comigo Paulo Silva Júnior. Olá, Lucas, um abraço para quem acompanhou a gente durante toda a temporada. Hoje vamos de retrospectiva de 2017 e a gente volta em janeiro, sempre, toda quinta-feira, tratando de cinema nacional aqui na Central 3. E o Murilo Costa mais uma vez está conosco. Como vai, Murilo? Boa noite, amigos. E hoje já num clima de começo de nostalgia, né, desse fim de ano, começando a pensar em como foi importante pro cinema brasileiro esse ano, quanta coisa boa a gente viu, e por isso é hora de trazer os top 10 de cada um aqui. É isso aí, cada um vai trazer, vai eleger os seus melhores do ano. E cada um com a sua característica de lista também, né? Com sua característica? É, né? Assim, em ordem de preferência ou não? Pois é. Estourando o limite de 10. Mas ou 5, como o Bruno Graziano vai mandar daqui a pouco à distância. Começa com os seus aí então, Lucas. Eu começo com Gabriel e a Montanha, Bingo, Martírio, Era o Hotel Cambridge, O Filme da Minha Vida, Como Nossos Pais, No Intenso Agora, Vazante, Pitanga e Waiting for B. Essa aí não tá na lista de mais ninguém, eu acho. Grande escolha, Waiting for B. Não tá na minha. E Luqueta que não pôs ordem na lista, tanto faz, pode embaralhar. São seus 10 favoritos, mas você não tem ali o favorito? Eu colocaria Vazante como filme do ano. Tá na lista de todos os três, Vazante, né? Isso. Na minha tá. E em defesa do Vazante, que eu acho que no final das contas a Daniela, o grande problema talvez tenha sido que a Daniela Tomás não tenha sabido como responder, como justificar o filme dela, né? Acho que ela até aqui no programa. Receosa de defender o filme num certo sentido, pelos ataques que ela estava sofrendo, né? E se preocupou mais em se defender a si mesma, eu acho. Né? E talvez ela não tenha uma oratória, uma grande diretora, mas talvez a oratória não seja forte, enfim, não sei. E a grande rejeição, o que as críticas mais questionam depois do que aconteceu em Brasília com o Vazante, é exatamente uma certa o privilégio branco, né? O lugar que a Daniela Thomas ocupa para estar nesse debate, né? Era uma diretora que pôde estar nesse lugar, que vem de uma classe mais alta, que é branca, e o grande questionamento é como ela usa isso para refletir sobre a escravidão. Sim. Então eu concordo um pouco com você. No fim das contas, o que não é maior nem menor, mas enfim, é uma constatação. As críticas são mais em cima do lugar dela, né? E como ela usou isso durante os debates e como ela refletiu sobre isso, do que exatamente sobre o filme, que, claro, também tem seus problemas, né? Sim. Mas acho que ela teve dificuldade em defender ou explicar o longa. E alguns ataques talvez tenham sido, né, mais violentos, talvez não levando em conta a história dela, não é uma diretora que fez Linha de Passe, por exemplo, um filme sobre periferia, né, e sobre cidadãos de classe baixa de São Paulo, enfim, isso tem que ser levado em conta também a história da pessoa, mas talvez ela não estivesse, acredito que não está mesmo inserida nesse ambiente, né? De jovens que estão debatendo a questão, né? Sim. É ruim de debate mesmo. Ela admitiu. No final é isso. Ela falou, não tava ligada que a coisa tava nesse tom e... Perdeu o tom mesmo. Perdeu, e é justificável que a coisa tenha sido um pouco maior, como foi muito bem dito em todos os debates posteriores a Brasília. O debate sobre o racismo, ele é acalorado mesmo, né? Sim. Então a Daniela Thomas deveria estar preparada para isso, ela tem que, enquanto artista, estar um pouco mais antenada ao tempo dela, né? Acho que isso... talvez tenha sido jogou muito contra. Agora, no final das contas, para mim, o que vale, além de ser um filme que me marcou muito, a fotografia preta e branca, não sei, eu entrei bastante nessa coisa da densidade do filme, né, do peso, né, aquelas tomadas dos pés dos animais, dos negros ao mesmo tempo, enfim, me prendeu bastante o filme, aquela atmosfera violenta, aquela coisa bem pessoal nas relações ali. É um Brasil muito selvagem, hostil, muito, né? animal, né?
me pegou bastante. E o que, no fim, o que sai do filme de mais bacana, além dessa beleza, é o que a Daniela Tomás falou no programa passado aqui pra gente. Eu anotei aqui, ela diz o seguinte: nós temos uma dívida de quase 400 anos de maltrato, sofrimento e genocídio contra os negros, e o fato de um filme poder suscitar um debate sobre isso e agora vir à tona, ser falado, ser usado na Globo, nos jornais, é um privilégio. Eu acho que independente de qualquer discussão de gênero, é isso que vale. Se a gente for pegar, vocês podem até me ajudar aqui, filmes que retratam a questão do negro, da escravidão na história do Brasil, a gente pode falar de Quilombo, Ganga Zumba, Chica da Silva, todos de um diretor branco, né? Todos do Cacá Diegues, que é produtor, inclusive. De Vazante. Exatamente. A gente pode falar de um filme recente, O Quanto Vale ou É Por Quilo, do Sérgio Bianchi, 2005, outro diretor branco, enfim. Não tem muito mais coisa, né? Filmes que escaparam, pelo momento histórico, escaparam desse debate, né? E enfim, falta, né, mais produções a respeito dessa questão urgente, né? Eu acho que tem vários motivos para colocar um filme numa lista, né? Tem o jeito que ele te toca enquanto estética mesmo, enquanto relação ali visual, que é muito importante. Tem como ele te toca politicamente, e tem o fato dele ter sido o acontecimento do ano, né? Sim. Vazante, eu acho que é o acontecimento do ano no cinema brasileiro. Aí se o filme te tocou mais ou tocou menos, é uma questão mais pessoal e o quanto que todo esse ambiente criado chega para cada um, né? A se lamentar só o que você bateu bastante na tecla no programa anterior, que pouquíssimas pessoas viram o filme, no final das contas, né? Estamos falando muito de um filme que ninguém viu, né? Como a maioria dos que a gente vai falar aqui. E como não podia deixar de ser, né, um dos últimos lançamentos do ano, um dos filmes mais discutidos do ano, e ele reflete o que foi o ano em geral, né? Filmes muito bem avaliados pela crítica e muito pouco vistos. Discutidos na bolha e não chegam, né, no público em geral. Vamos ver a carreira dele aí em VOD, em televisão, né? Vamos ver onde é que chega. Sim, outro filme que tá na lista dos 3, que chegou cheio de expectativa e que no final não teve grandes números, foi Gabriel e a Montanha também, né? Isso. Ainda assim, muito mais do que Vazante, né? Em termos de números. Passou o quê? Os 100 mil? Eu não sei se bateu 100 mil. Não sei também, acho que não. Mas passou dos 50. O Vazante ficou em 7 mil, não chegou nem a 10. Sim. Que é um filme que, para muitos, até seria o escolhido para representar o Brasil no Oscar, né? Por ser uma produção filmada na África, enfim, é um filme com uma cara de um cinema internacional, independente, né? E acabou não tendo... Também é outro que acabou não tendo, talvez, o tamanho que ele parecia ter, né? Talvez no exterior mais do que aqui, né? Pode ser. Na França ele fez mais público que aqui. A França é muito menor que o Brasil, né? Sim. Meio surreal isso. E uma coisa que eu queria chamar a atenção antes do Murilo falar a lista dele, e o bingo, pra você, Lucas? Você consegue colocar entre os 3, entre os 5? É um dos melhores pra você? Porque acho que tem uma coisa em comum, que o bingo acabou não ficando muito no topo da lista de ninguém, apesar de... Não tá no top 10 de vocês, né? No meu não entrou. No meu também não. Sobrou, tá no 12. Sobrou um pouquinho. Eu gostei bastante do bingo. Entretenimento, realmente, né? Enfim, não traz nenhuma discussão política social. Enfim, eu acho que o Vladimir Brista tá muito bem. Uma atuação sensacional a dele. O Daniel Rezende me impressionou bastante na direção. Mas no final das contas parece que não foi uma boa escolha mesmo, né, pro Oscar, porque tudo indica que não vai ter carreira, né? Eu tava dando uma olhada na repercussão internacional. Que perde fôlego, eu acho. Você sai do cinema gostando, 2, 3 semanas depois você já pensa de outro jeito, depois vai passando batido. O The Guardian escreveu uma resenha hoje, deu 2 estrelas de 5. O filme não foi indicado ao Globo de Ouro, né? Coisa que há muito tempo não acontece com o Brasil. A última vez que um filme brasileiro foi indicado para o Globo de Ouro foi em 2003, com Cidade de Deus. O único que teve uma vitória nessa premiação foi Central do Brasil, em 99. Enfim, mas só foi lançado ontem. Dia 15 de dezembro é amanhã, na verdade. Então vai ser lançado amanhã no exterior o bingo. O bingo. Enfim, pode ser que pegue um filão ali de cinema pop nos Estados Unidos, né? Não sei qual que é o... Não, mas acho que é mais aquele lançamento pra cumprir a regra do Oscar mesmo. Ah, sim, eu fico pensando, não sei se
se não podia até virar um cult daqui a um tempo, sabe? Um filme sul-americano sobre um personagem que é tão conhecido lá, né? Que é uma franquia americana. Que é a franquia americana. Eu gosto bastante do ritmo, apesar do fim que incomoda algumas pessoas, não me parece um filme chapa branca, nem um filme bunda mole, né? Tem droga, tem sexo e, enfim, num ritmo bacana, com boas atuações. Eu gostei bastante do Bingo, tá no meu top 10, sim. Não saberia dizer, talvez não entre os 5 primeiros, mas me agradou muito o Bingo. Boa. Quer mandar sua lista, Murilo? Aí a gente não esgota os assuntos antes de ter as listas de todo mundo. Manda só os títulos primeiro, né? Ou manda, não, só a ordem dos títulos. Certo. Começa com No Intenso Agora, do João Moreira Salles. Segundo é Gabriel Montanha, aí já citado por vocês. Terceiro, Filme da Minha Vida, que também acho que aparece nas suas listas. Quarto, Como Nossos Pais, também acho que está na lista de vocês. Quinto, Redemoinho. Sexto, Cidades Fantasmas, documentário. Sétimo, Vazante. Oitavo, Martírio, outro documentário que também está aí nas outras listas. Nono, Joaquim. E 10º, Soldados da Araguaia, um documentário. O pé das listas sempre tem uma pitada bem pessoal, né? No caso do Murilo, Soldados da Araguaia. Mas eu faço meio questão mesmo. Sempre que me pedem um top 10, eu faço, sei lá, um top 8 e ponho 2 escolhas que talvez fossem até um top 15. Que são grandes mas filmes, que tem mais a minha cara. Pra fugir das unanimidades. Sim, sim. No fim das contas, uma coisa que iguala é que a gente considera Filme da Minha Vida e Como Nossos Pais produções melhores do que Bingo. Não sei se pro Lucas também. Complicado. Talvez seja o caso de rever esses filmes daqui a pouco. Depois os 3 foram lançados mais ou menos na mesma época, né? Foi, basicamente 3 semanas. Foi começo do segundo semestre ali, a gente tratou deles de uma forma bem parecida. E na época eu gostei mais de Bingo, né? Mas vocês dois acredito que não. O Murilo coloca o No Intenso Agora no primeiro lugar. O João Moreira Salles participando de vários eventos, né? Fez todo o trajeto aí dos programas de TV possíveis, participando de debates, de lançamentos do filme. E eu gosto. Pra mim é um personagem de muita contradição, né? O João Moreira Salles vem de uma das 3 famílias mais ricas do Brasil. E acho que não se trata só disso, se trata de um banco, né? O que torna essa personalidade, esse lugar social ainda mais firme, assim, pelo menos no meu ponto de vista, bem pessoal, assim. E ele é uma pessoa desse lugar falando sobre um fim de um sonho, né? O que é uma coisa que é muito contraditória só enquanto sinopse, né? O João Moreira Salles refletir sobre sonhos de uma classe que não é a dele, né? E de uma forma muito pessoal, se inserindo nisso. Agora, o que eu gosto do cinema dele é que eu acho que ele admite essa contradição. Ele sabe que ele tem que ser questionado pelo lugar de fala. Ele sabe que ele é um cara rico indo fazer um filme como Notícias de uma Guerra Particular. Assim. Acho que ele banca esse contraditório. Ele tenta fazer cena, fazer tipo, né? Em entrevista ao programa do Bial, acho que o João conseguiu sintetizar o porquê o filme dele é tão grandioso, além da riqueza das cenas, né, da delicadeza com que ele faz o filme. Eu acho que o João finalmente conseguiu definir o porquê da grandeza do filme. Ele diz nessa entrevista que o que impressionava ele próprio é a capacidade das pessoas de serem profundamente felizes e depois perderem essa capacidade, né? Vivendo em momentos de grande intensidade, paixão, política, estética, romântica, e depois como encontrar sentido na vida. E aí ele diz que acha que a grande inteligência da vida não é encontrar o sentido nos momentos de intensidade, que aí é fácil, né? A intensidade já está gratuita ali. Que a grande dificuldade é encontrar sentido na vida no dia a dia, no cotidiano. Eu acho que o filme é um pouco sobre isso, assim, né? O ápice, momentos de grandeza e depois a da vida comum, né? A vida que segue. E por isso prende a todos, né? De emociona de uma forma, né, especial. Eu até notei aqui que dessa lista inteira é um filme que eu não saberia fazer uma sinopse do filme. Não saberia mesmo. Acho que ele tem tantas camadas que é difícil dizer o que seria o cerne dele. Sim. E ele tá sempre ali buscando segredos, significados em materiais alheios, né? De outras pessoas. E ele faz isso de um jeito incrível, porque a gente vê a França, a gente vê a China, e a gente vê a Tchecoslováquia nos anos 60, 70, e a gente está vendo o Brasil ali ao mesmo tempo. Na nossa cabeça a gente está relacionando tudo ao nosso Brasil de agora. Sim.
sem ele usar essas imagens. E ele constrói uma coisa muito rica, um mosaico muito grande. Sim. E ele forja esse roteiro mesmo, né? Não é uma coisa tão dada, né? O que algumas pessoas criticaram do filme é um pouco... enfim, só pra gente ter o contraditório, que eu também gosto muito do filme, é uma certa superficialidade, um tratamento talvez um pouco superficial, né? De repente surge praga ali no filme, você fala, nossa, agora ainda vai vir praga, né? A costura é muito dele, né? Ele criou uma relação entre a mãe e essa coisa da felicidade e as manifestações e a vontade das pessoas de mudarem suas vidas e tal. Mas eu gosto também que ele citou nessa mesma entrevista que você falou, Lucas, que nesse sentido do João Moreira Salles fazendo cinema, o Santiago incomoda mais ele. Eu também me incomodo mais com o Santiago. Se for pra pensar isso... É muito mais pessoal, né? Se for pra pensar enquanto... quem é esse cara pra falar disso, me interessa muito mais uma reflexão como Não Intenso Agora do que tratar de forma exótica um mordomo, né? Mas ao mesmo tempo, o filme é exatamente sobre isso, né? Sim. Sobre ele se colocando no... Porque ele mesmo diz que acha que o filme hoje, ele acha que passa o filme se desculpando por ser quem ele é, né? Por isso que eu digo, acho que ele banca a contradição. Ele quase faz o filme falando, nossa, que merda de filme que eu tenho que fazer, né? Sim. Porque olha de onde é que eu vim, né? Sim. Mas, enfim, acho que acima de tudo traz uma boa discussão. E também numa entrevista à Trip, tem no YouTube aí, curtinho, ele fala um pouco disso, né? Sobre... Ele acha... um exemplo que ele tem citado em vários lugares, né? Uma pessoa pobre não consegue ir à Barra da Tijuca fazer um filme sobre o condomínio, enquanto uma pessoa da Barra da Tijuca consegue ir até a favela fazer um filme. Então ele acha que ele trazer a classe social da qual ele pertence enriquece o debate dentro do cinema nacional. Quais outras escolhas em comum? O filme da minha vida, né? O filme da minha vida tá no 3º lugar aí pro Murilo. Eu acho que esse filme, ele aparece sempre com aquela expressão, né? Tem gente que usa como elogio. Isso nem parece um filme brasileiro. No caso dessa lista, esse seria o filme. Tem uma cara bem diferente mesmo de todos os outros citados, bem única. Tem um universo muito próprio. E um universo que a gente acabou entrando, né? Todo mundo aqui comprou a ideia do filme e gostou. Eu também coloquei num topo de lista aí como você. E também você colocou Redemoinho, que é outro filme que está na minha lista aqui também. Eu vou falar a minha aqui, daí eu já passo esses nomes. Eu fiz uma lista grande mesmo, enfim, a gente não tem nenhum compromisso aqui com o tamanho. Tem 17 filmes nessa lista numa ordem. Primeiro, Martírio. Segundo, Aerohotel Cambridge. Terceiro, Filme da Minha Vida. Quarto, Não Intenso Agora. Quinto, Como Nossos Pais. Sexto, Pitanga. Sétimo, Gabriel e a Montanha. Oitavo, Redemoinho. Nono, Pendular. 10º, Corpo Elétrico. 11º, Joaquim. 12º, Bingo. 13º, Deserto. 14º, Cidades Fantasmas. 15º, o Pedro Osmar. 16º, Vazante. E 17º, Lamparina da Aurora. Enfim, uma lista muito mais longa, mas se fosse ficar entre os 10, também teria, assim como vocês, o Filme da Minha Vida lá em cima. Tá na ordem de preferência aí. Tá na ordem de preferência. O topo pra mim seria Martírio, Aerohotel Cambridge e o Filme da Minha Vida. O Lucas colocou também Aerohotel Cambridge, né? Também, eu peguei até um trecho do texto da Eliana Brum. Acabou de ganhar o APCA, né? De melhor... um prêmio especial, melhor produção cinematográfica, não é exatamente melhor filme. Fugir do ficção e fugir do documentário. O filme que engloba tanta coisa, né? Melhor processo de cinema, algo assim. É um filme que... É um filme que introduziu na produção dele a Escola da Cidade, que é uma escola de arquitetura, né, conceituada de São Paulo, que participou da direção de arte do filme, que gerou um livro, né, da Carla, né, irmã da diretora Eliane Café. Enfim, um filme que se preocupou em deixar um legado para os moradores do prédio, para os sem-teto. E, além de tudo, tem esse formato bastante original, né? Muito original. De trazer os imigrantes ali, as conversas deles originais com as pessoas no país de origem, alguns atores de verdade, momentos de luta com a polícia originais.
E aí eu leio rapidinho esse trecho da Eliana Brum, que endossa ainda mais a importância do Hotel Cambridge. Ela diz que é preciso que a vida do sem-teto migre para a tela, convertida em ficção, para que os habitantes de São Paulo possam encontrá-los lá, no cinema. Então, talvez tornar-se capaz de enxergá-los onde concretamente eles estão, nas várias ocupações da cidade, por onde muitos passam todos os dias vendo sem ver. E ela diz que, de certo modo, é o avesso, o que acontece no Hotel Cambridge, é o avesso que acontece em A Rosa Púrpura do Cairo, do Woody Allen, que é o filme em que o galã sai da tela para finalmente a personagem real da plateia ganhar vida, né? E tem mais isso mesmo, eu acho, dá espaço, né, para essas pessoas que estão cada vez se multiplicando mais as ruas de São Paulo. É incrível o número de moradores de rua que existe. E mostrar por dentro, né? Uma visão bem única. Com eles, né? Que aí talvez junto. Que aí nenhum um problema que talvez tenham visto em Vazante, que de forma alguma podem identificar no Hotel Cambridge. Então, o filme foi feito com as pessoas. É o mais impactante, né? Fazer junto, né? Quebrar a coisa do objeto ali e ser todo mundo na mesma toada. Eu acabei colocando também no top 10 o Pendular e o Corpo Elétrico, que são dois filmes menores, de certa forma. O Corpo Elétrico até com um desempenho bom na bilheteria aqui em São Paulo. Confesso que eu não vi Corpo Elétrico e vai passar nessa sexta, na retrospectiva do Sesc, 19 horas. Pretendo ver, e para quem não viu também uma boa. Né? E o Pitanga também, que está na tua lista, né, Lucas? Que eu acho que é um documentário clássico de personagem, assim, dos melhores, assim, que eu acho que o Brasil já fez. Muito redondo, né? E que traz muito... Eu confesso aqui que saiu da minha lista por esquecimento mesmo. Eu tentei buscar ali o que eu tinha visto, consultei os sites que eu usava, tal, esses filmes da vida, e não tinha lá o Pitanga, eu me esqueci completamente. E mais filmaço, mais um filme sobre a questão negra, né? Para mim, que me marcou muito foi isso, como a gente regrediu. Exatamente, a gente tem umas questões ali que parecem muito mais bem resolvidas nos anos 60 do que hoje. Em relação a Umbanda e o Candomblé, isso se tratado de forma normal, de ter atores negros como protagonistas. E a gente acha que está sempre evoluindo, mas nesse caso o filme mostra que não é bem assim. Né? A gente vê o próprio Pitanga nos filmes preto e branco fazendo protagonistas, mostrando a questão negra. Daí, uns 20 anos depois, ele vira o mordomo da novela, ele vira o pai da moça empregada na Globo lá. É bem complicado isso. E muitos documentários, né? A gente citou o Cidades Fantasmas, que é o melhor brasileiro, não é tudo verdade, né? Foi eleito o melhor Tyrell brasileiro Spencer, pelo júri. Que é muitos documentários nas nossas listas. O Waiting for Me, que tá na minha aqui também, é outro filme que traz pra tela um grupo de pessoas, uma população meio marginalizada, né? Sim. Quem tá ali são jovens pobres de periferia, homossexuais, maioria negros também. E aparentemente o tema é bobo. Quando a gente ficou sabendo do filme, eu pelo menos falei, nossa, né? Que besteira, um filme sobre pessoas que a gente ridiculariza, né? Normalmente. Vê matéria de jornal ridicularizando. Esses babaca que ficam na fila para semanas para ver um show. E aí você descobre que existe toda uma logística por trás daquilo, que são pessoas de fato marginalizadas mesmo, enfim, a maneira deles de chegar, de se aproximar dos ídolos, né? É uma coisa muito óbvia, parece até meio jornalístico, mas das listas que a gente tá em mãos aqui, talvez é o mais original, assim, né? É uma coisa que parece tão... É aquelas coisas que depois que você vê o filme, você fala, como é que ninguém tinha feito ainda, né? Exato. Porque... reportagem tem um monte, né? Mas tudo rasa, com uma superficialidade gigante. Vamos soltar aqui a fala de Bruno Graziano, que não pôde estar aqui, está fora de São Paulo, mandou aqui 2 minutinhos, um áudio, para falar das preferências dele. E para mim os 5 grandes títulos do ano são Martílio, de Vicente Carelli, documentário eterno e obrigatório sobre o martírio indígena sofrido pelos povos originários nas últimas décadas. Um daqueles documentários que já nascem clássicos e que se igualam a primorosos registros eternos como Cabra Marcado para Morrer e Serras da Desordem, de Eduardo Coutinho e André Tonati, 2 mestres. Joaquim, de Marcelo Gomes, ficção histórica e realista, como disse Murilo Costa, sobre a história do herói, do grande Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, que
tem como seu início histórico contado de forma realmente reluzente por Marcelo Gomes e interpretado por um grande elenco. O Joaquim, para mim, entra naturalmente na lista dos 100 maiores filmes brasileiros de todos os tempos pela sua representatividade. Além de Selton Mello, com O Filme da Minha Vida, grande exercício de mestres como Walter Carvalho e o próprio Selton, que coloca ali o melhor do cinema, que não é brasileiro, que não é mundial, que é cinema. E por fim, para completar a lista, eu incluo 2 filmes de 2 cineastas mulheres. Uma delas é Eliane Café, que com seu Era Hotel Cambridge faz uma proposta corajosa de documentário e ficção, emoldurando um conflito urgente, que é o conflito dos refugiados, dos imigrantes, da aceitação paulistana por povos distintos ao seu. Um filme cru, um filme acachapante e um filme que passa rápido demais de tão bom que é. E por fim, Laís Bodansky, a nossa Sofia Coppola, que fez para mim o seu melhor filme este ano, protagonizado pela esplendorosa Maria Ribeiro, que em Como Nossos Pais, na minha opinião, o melhor roteiro narrativo aristotélico, platônico do ano, conseguiu realmente um zeitgeist aí de mostrar personagens comuns do Ocidente e da nossa geração. Pitanga, viva Pedro Osmar, viva Deserto, vivam todos os grandes filmes feitos em 2017, viva o cinema brasileiro e assistam sempre os filmes de Leon Hirschman. E ele falou aí de mais um que tá em todas as listas, né? Como Nossos Pais, acho que todo mundo aqui incluiu. É o Zeitgeist mesmo, que ele pegou bem o espírito da nossa época, né? As relações. Bem no momento em que se falava muito de protagonismo feminino, né? O filme caiu como uma luva. A Maria Ribeiro ali encarnando todos os dramas da mulher moderna, tendo que lidar com tudo ao mesmo tempo, sem deixar cair a peteca nenhum instante, sem poder chorar, que isso é coisa de mulherzinha. Sim. Não pode mais ser mulherzinha, tá proibido. Não é fácil a mulher hoje em dia, né? O filme traz bastante essa complexidade, né? Uhum. E ele aborda esses tabus e as questões polêmicas sem cair no discurso pronto, sem ficar no moralismo, ou num ensaio, ou numa chatice. A gente não falou muito do Martírio, né? Que tá nas 4 listas, né? Eu coloquei em primeiro lugar, o Graziano também. Ao mesmo tempo já falamos tanto também, porque o filme vem desde da mostra do ano passado e impressiona, né? Estreou nesse ano, né? Estreou nesse ano com sessões lotadas e é isso mesmo, né? Já falamos bastante, o Graziano já resumiu agora, talvez eu fico pensando assim, o que você consegue fazer maior do que Martírio, assim, em termos de imersão e documentário, documento histórico, né? É muito valioso. Alguns vão falar que pode ter falhas de edição, pode ter falhas de... eu nem diria de ritmo, porque é uma narração de uma pessoa contando aquela história e contando a vivência dela com aquela história. Poderia ser um pouco mais ágil, sempre dá para você enxugar uns minutos? Claro que dá, mas eu acho que o trabalho tem tanto fôlego que a marca dele acaba sendo essa e aquilo. Se fosse mais curto, não ia chegar até mais gente também. Então, a importância e a urgência do assunto é tanta que tudo é justificável ali. Ele passa, por exemplo, na televisão em 2 partes. Pode vir a ser um programa comercial? Pode. Se o filme tivesse 1h30, talvez seria mais fácil de estar em mais lugares? Talvez seria, mas... é o filme da vida do cara também, sabe? Eu acho que, pra mim, é plenamente justificável. Quantos anos ele tá lá, né? Vivendo com os caras, vendo isso todo dia. Pra ele, é claro que o assunto não cabe em talvez o filme devesse ter o dobro ou mais pra ele, né? O filme é um acontecimento, é absurdo. Uma pancada, né? Bate o olho aqui, se tiver certeza de um filme que vai continuar sendo relevante pra sempre, é esse. Aconteça o que acontecer com o mundo, e vai ser curioso daqui muitos anos... ter que explicar, né? Que em 2017 a gente tava falando de Martírio, né? Porque parece um tema ancestral, né? Índios tendo tomara que se torne um absurdo, né? Daqui a pouco. Pois é impressionante como o assunto voltou à tona nos últimos anos, mas ainda
é de um completo descaso, né, Sim. da nossa sociedade em relação aos índios. E aí inclui todo mundo. Sintomático que um francês precisou dedicar a vida a isso, né? Sim. E promovendo também o cinema nesses lugares, né? O Vídeo nas Aldeias é muito bom. Tem As Hipermulheres, né? Que é um filmaço, estava no Netflix até pouco tempo atrás. E tem o filme anterior também, do Vincent, que é o Corumbiara, né? Sim. Que em termos, talvez, de cinema, pensando num filme mais fácil de ser visto, é de fato mais fácil do que Martírio. Assim, é um filme menor, tem uma edição um pouco mais rápida. E algumas listas passaram dos 10, aí eu vou fazer 2 menções honrosas aqui então. Uma às 2 Irenes, que eu acho que não marcou tanto ao restante do grupo aqui, mas me emocionou até, acho, por esse saudosismo do interior. Quem tem família no interior, né, vê muita coisa em comum ali. Foi um pouco do que me pegou no Redemoinho também, além das atuações sensacionais. Muito bom o Redemoinho. É, né? muito bom, né? E tem muito desse saudosismo, dessa coisa do interior, né? Se Incrível. passa numa noite de Natal. Filmaço também. Passa, né, no interior. Você também. volta, tá sempre a mesma coisa. E algumas as pessoas coisas de na figurino e mesma cenário vida. ali que, sabe... Os Muito 2 bom. filmes de interior aí muito bons. E o Fala Comigo, um filme carioca bem bacana também, né? Que traz um casal de um menino, um adolescente, uma mulher mais velha. Filme bem interessante também. O Redemoinho, As 2 Irenes, foi boa sua lembrança mesmo, que é um pouco desse filme que a gente falou muito durante o ano, né? Que a princípio, você batendo o olho, ele tem uma cara de filme menor, né? Sim. Mas conseguem também dar uma profundidade. Acho que A gente teve A Mulher do Pai também nessa mesma Também. linha. Também nessa uruguaio, mesma- gaúcho uruguaio, né? nessa mesma toada. E acho que mostra que foi meio fácil, né, fazer as listas aí, né? Porque esses filmes que a gente está considerando bons, médios, né? Eles valem demais uma lembrança, né? Sim, sim. Não tão distantes assim. Foi dos fácil e primeiros. difícil ao mesmo tempo, né? Foi fácil pegar uma grande quantidade de filmes, pegar uns 15, 16, e pra chegar nos 10 foi. Sim, quer meio dizer isso. difícil. É um ano que tá fácil você indicar filmes nacionais, né? Sim, Quem, por exemplo, isso é um lado bom, né? ouviu o programa, tem pelo menos aí 10, 15 filmes pra acompanhar. Fora filme que a gente tratou, ou que a gente assistiu, que passou por festivais e ainda vão estrear, né? Falei com o Murilo antes do programa, lembrei do Cine São Paulo, né? Que a gente, inclusive, entrevistou, recebeu os diretores no estúdio, né? Sim. Que é um filme bem legal também. E o que vai vir por aí, né? Eu sei... O que você ia falar, Lucas? Não, do ano que vem tem Marighella aí do Wagner Sim. Moura, estreando a direção, tem o Grande Circo Místico, né, do Cacá Isso. Jackson, um grande elenco E também. todos esses né? filmes que eram pra ter saído esse ano, né? Eu Sim. lembro que a gente comentou deles em janeiro ali, deu a lista dos lançamentos do ano, eles estavam previstos, mas Tavam. acabou ficando pra frente, né? E o Marighella, vamos ver como é que vai ser. O Wagner Moura diz que quer estrear o filme antes da eleição. Você imagina a loucura que vai ser o uso político pro bem e pro mal, né? Pra apropriação Sim. ou pra rejeição. Ele de falou um que ia filme gerar ia ser- polêmica mesmo, que ia gerar debate político, né? Pois é. Antes a polêmica com Marighella do que com Polícia Federal, né? Sem dúvida. Que esses filmes acabaram sendo menores do que a gente pensava, né, em termos de repercussão. Não sei pra vocês, ou porque a gente vive numa bolha mesmo. Eu acho que Bilheteria mas foi tanto- grande, né? na O Polícia verdade. Federal, né? Tanto A Polícia pro- Federal, eu acho que a bolha fez a gente não sentir, porque eu realmente não ouvi nada sobre o filme. Eu não vi um parente, Nada. um tio. Assim como o do Plano Real, né? Que O isso aí Plano teve Real menor, realmente né? passou meio em branco, né? Mas o Polícia Federal fez bastante bilheteria. Sim. Eu registrei aqui os números de Os Parsas, a gente falava semana passada. Foi a 4ª bilheteria no fim de semana no Brasil, impressionante, chegou aos 625 mil ingressos, Caramba. passando em 310 salas, aumentou as salas, como a gente dizia, e foi a 3ª melhor média de público por sala no país. Praticamente empatou com o Liga da Justiça, ficou bem atrás só do Extraordinário, que é o grande lançamento aí do último final de semana. Os Parsas, então, já superou Shaolin do Sertão, que era o filme anterior do Alder Gomes, e o curioso é que nesse segundo final de semana teve alta de 10% no público, cresceu o segundo final de semana, e só 1% na renda, o que quer dizer que cresceu nos cinemas populares, né? Os cinemas mais caros, os multiplex aí de R$30 e R$40, caiu os Parsas. Ou seja, mais uma comédia
bem popular do Alder, que deve bater 1 milhão aí, tá com 625 mil em 2 finais de semana. Que bom. Tem fôlego, né? Foi para mais salas agora, nesse lançamento invertido que ele faz, tem potencial mesmo. Sim. É isso, senhores? É isso. Considerações finais? Que 2018 chegue perto, pelo menos, do que foi 2017, porque já vai ser um ano sensacional se isso acontecer, porque... Vai ser difícil, hein? Vai. Se tivesse que fazer os 5 filmes, então, que mais agradam todos nós, com quase um consenso... Forma unânime? Acho que, tentando lembrar aqui a lista do Graziano também, estariam... Martírio, Filme da Minha Vida e Como Nossos Pais. Esses 3 estão em todas as listas citadas, né? Vazante está de nós 3. Sim, só não tá do Bruno, mas ele não assistiu, na verdade. Além desse, o Bruno citou o Joaquim e... Martírio, Pitanga, e o Pitanga. Pitanga o Murilo quase colocou na lista dele também. Então é mais ou menos por aí mesmo. De toda forma, postarei as listas aqui na publicação do programa para quem... Tá muita coisa aí já em NetNow, Look, essas coisas YouTube. Todas para acompanhar nas internet. É um bom momento para pegar essa lista já pronta e ir atrás das coisas, né? Tá tudo praticamente na mão. Retrospectiva do Sesc, para ver no cinema. Usar os dias de folga aí para ver uns filminhos, né? É isso. Exatamente. Valeu, senhores. Valeu, até o ano que vem. Foi um prazer. Valeu, até 2018.